Fala, meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um fechamento de mercado do dia 29/10. Vamos analisar o que nós tínhamos, tá, para o pregão do dia anterior, como regiões, tá? Lembrando que eu estou fazendo esse fechamento no dia 30, então o movimento do dia 29 já vai estar na tela de vocês aí, beleza? Mas vamos lá. Aqui eu estou com o nosso gráfico contextual no tempo de 60 minutos, beleza? E o pregão do dia 28, a gente finalizou ele rompendo o CTB da nossa primária. Vou tirar o zoom aqui para vocês verem, ó. É importantíssimo vocês nunca se esquecerem de analisar em que parte do contexto vocês estão, beleza? Vou colocar em azul aqui, que é justamente para vocês perceberem sobre o que eu estou falando. Ó, eu tenho esse CTB, que é em relação ao nosso tempo de um dia, tá? Esse CTB, ele está ancorado aonde, ó? Nesse topo e a base triangular nesse fundo. Lembre-se, sempre quando eu ancorar, ó, uma LTB em dois topos, a minha regra é eu replicar, tá, isso para o meu fundo mais baixo entre os dois topos. O que eu quero encontrar com isso? Uma frequência da estrutura. Então, eu não posso alterar e nem inclinar essas minhas linhas. Então, aqui, nós tínhamos um preço, tá? Ele saindo desse canal, beleza? Então, nós tínhamos esse contexto aqui. Vamos dar o zoom, tirar um pouquinho mais, tá? Então, o movimento mais atual que a gente estava rastreando seria esse fundo com esse topo, beleza? Tanto que vocês vão perceber que aqui nós temos duas regiões pré-mapeadas, ó, que são as regiões de 61% e de 50% da estrutura do 15 minutos, tá? Então, eu vou até colocar em branco para vocês esquecerem esse movimento aqui, ó. O que a gente está mapeando, ó, é justamente esse movimento aqui que ainda não aconteceu, beleza? Isso aqui ainda não aconteceu dentro do dia. Agora eu vou colocar lá no 15 minutos. Então, aqui nós tínhamos os 50% de retração do 15, justamente dessa onda, tá? Vou colocar a FIBO só para vocês entenderem qual foi o racional, ó, desta onda aqui, ó. Beleza? Para ficar bem claro para vocês, ou seja, nós temos aqui atrás, ó, uma onda de impulsão, uma onda de correção. Aí eu tenho outra movimentação, que essa movimentação ela rompe o CTB, certo? Então, o que eu estou rastreando? O retorno dessa última onda de impulsão para testar essa base, tá? Então, nós estávamos aí no topo de um CTB, de um CTA do nosso 15 minutos e em um movimento de deriva, tá? Vou colocar aqui no 15 minutos agora para a gente entender como que o dia estava. Vou excluir a FIBO, tá? Eu sempre coloco essas marcações aqui, ó, para vocês não precisarem deixar a FIBO na tela porque ela meio que polui, tá? Então, vocês vão perceber, ó, que eu coloco para vocês a referência dos 50%, o fractal que eu estou rastreando, então é o 50% do 15 minutos, e o nível de preço referente, tá? Então, aqui, ó, a FIBO está no 132.459 pontos. Então, ó, tá bem didático para vocês atualizarem as regiões de vocês, beleza? Vou colocar aqui a nossa deriva do dia 28, que a gente estava rastreando, que era essa movimentação aqui, ó. Então, essa deriva, ela estava acontecendo após um movimento muito forte, tá? De alta, e também violando a parte superior do CTA do 15. Ó, então, a gente tem aqui, ó, um movimento bem complexo, sem fluxo, ó, violando, ó, deixa eu colocar em azul,
violando a parte superior do 15, ó. Pessoal, quando o movimento estiver assim, ó, bem esticado na parte superior de um trade location e configurando uma deriva, evitem fazer trade, tá? Porque o mercado ele fica sem direção. Então, o legal é a gente entender em que momento que sai dessa estrutura para a gente ter mais um direcional, beleza? Então, a gente tinha esse contexto. Acima a gente tinha uma troca de polaridade importante, que ela está passando aqui na parte de cima, ó, e embaixo também, tá bom? Lembrando que no macro, essa região é novamente a região de consolidação que a gente está mapeando lá para trás. Olha aqui, ó. É muito importante vocês entenderem em que parte do gráfico vocês estão. Tá vendo? Então, o índice volta novamente para essa regiãozinha de consolidação. Aí ele saiu do CTB da primária e agora ele está fazendo o pullback. O que ele não pode fazer novamente, pessoal? Entrar para cá, ó, porque senão ele vai dar a intenção para a gente de continuidade do movimento de baixa. Então, ou ele avança e rompe esse canal, aí a gente tem realmente a confirmação de que possivelmente a gente possa estar entrando no rally de Natal, tá? Porque ele já mudou a característica do 15, já mudou do 60, e ele rompe essa área de consolidação, mudando a característica do diário. Aí a gente tem aqui a confirmação. Se ele retorna para dentro desse CTB da primária, aí complica. Aí ele está falando que a gente pode cair ainda mais, beleza? Corrigir mais profundo toda essa estrutura. Certo? Então, nós tínhamos esse contexto de deriva para o início do dia, tá? Então, vamos voltar aqui, vamos deixar exatamente esse contexto de deriva no 15 minutos aqui. A gente tinha esse cenário. O dia abre, tá? O dia abre. Agora eu estou com um gráfico operacional na tela para vocês. O dia abre dentro da deriva. Então, nós tínhamos um movimento aí ainda preso dentro da deriva e o dia começou até legal porque ele entrou uma certa volatilidade. Está vendo os candles vermelhos, que são sequenciais e depois o player já devolveu novamente? Então, a gente teve uma sequência de volatilidade que falou assim, olha, o dia vai ser legal, tá? A gente vai ter aí um certo dinamismo na estrutura. Então, ele veio até o ajuste e o primeiro sinal que ele deu para a gente foi de uma trap. Ou seja, ele falhou o rompimento do ajuste. Tá? Então, isso aqui foi uma primeira oportunidade. Ó, ele tentou romper a mínima e não conseguiu e deixou uma barra de absorção. Qual foi o probleminha dessa barra? Ela fechou muito próximo das médias. Ou seja, para você entrar aqui, você não teria nenhum tipo de risco-retorno, ou relação risco-retorno. Então, se você entra aqui, você já estava muito na cara das regiões e esse preço poderia ficar dançando aqui. Então, analisando friamente, não foi uma trap com espaço mínimo para que esse preço te entregasse aí uma desalavancagem, tá bom? Então, ele deu esse padrão, mas a gente não teve os padrões suficientes para poder entrar no trade, tá bom? Outra referência que a gente pode ter, tá, em relação a essa movimentação, que nesse momento aqui ainda estava dentro da deriva, era em relação à posição, tá, do player no pregão passado. Nesse pregão, onde a gente teve essa alta volatilidade, que foi exatamente aqui, ó, toda essa subida que vocês estão vendo no gráfico contextual, quem empurrou esse movimento foi a Morgan. Então, todas as vezes que você tem um player muito posicionado no dia anterior e a estrutura realmente fez uma movimentação muito forte, tem dois pontos importantes que você tem que rastrear para o dia seguinte, tá? Esses dois pontos são a VWAP do dia anterior. Vou colocar do dia anterior não, porque vocês sabem. A VWAP e o ajuste. Por quê?
A VWAP é onde está ali o preço médio principal desse player que puxou nesse dia. Beleza? Então, por isso, esse cara aqui ele é importante. Ó, a VWAP do dia anterior para a gente continuar essa frequência para o próximo dia. E outra informação importante, o ajuste. Porque o ajuste ele é a referência de crédito e débito para quem fica posicionado, para quem faz aí swing, posição dentro do índice. Tá? Então, naturalmente, são duas regiões que o player vai defender no próximo dia. E você vê essa certa dinâmica aqui, essa certa intenção no início do dia, do player tentando defender essa área do ajuste. Tá? Então, realmente a gente teve uma intenção. Logo na segunda tentativa que o preço ele tentou vir aqui, vocês conseguem ver uma barra muito forte. Tá? Então, ele defendeu uma vez aqui nessa barra vermelha, no início do dia ele defendeu e depois ele defendeu pela terceira vez. Então, houve tentativas de defesa. Só que o fluxo ele não foi suficiente para carregar esse preço, tá? Porque a evolução do tempo ontem, nós analisando juntos, né? A gente via que o perfil de mercado ele estava muito dividido, ou seja, o preço ele só vai deslocar forte se eu tiver uma concentração de players importantes para algum lado, promovendo um desequilíbrio. A gente não teve. Então, a gente tinha ali uma hora o BS puxando e Morgan segurando, Goldman tentou puxar na parte da compra, não conseguiu, tá? E no momento da tarde ele inverteu, né? O BS ficou na venda e depois a Morgan tentou puxar na compra, não conseguiu segurar também. E quem estava posicionada no dia anterior aqui era justamente a Morgan. Quem carregou esse movimento aqui, ó, principal, foi a Morgan, tá bom? Então, ela não conseguiu segurar aqui no outro dia. Então, de padrão mais visível, no início do dia foi a Trap. Toda essa movimentação aqui estava preso dentro da deriva do dia anterior, tá? E um detalhe, observem a característica dessa movimentação aqui, ó. Tá vendo que a gente não tem candles sequenciais? Nós temos candles violando máxima, volta viola mínima. Todas as vezes que você tiver essa volatilidade estranha, tá? Que você não completa um sequenciamento de candles, evita fazer trade, porque você tem uma chance muito maior de levar um stop, tá? Qual que seria uma sequência legal? A gente ter esse dinamismo aqui, ó, tá vendo? Essas barras pretas, uma fechando na sequência da outra, essas barras vermelhas, ó. Então eu tenho que ter um sequenciamento de movimentação. Todas as vezes que eu não tenho um sequenciamento de movimentação, fica arriscado para mim, beleza? Segunda oportunidade no dia, tá? Então, essa trap aqui, show de bola, tá? Quem entrou conseguiu desalavancar aí, tá? O movimento até amarrado, mas aconteceu, mas não tinha relação risco-retorno. Segunda movimentação interessante foi nesse momento aqui, ó. Essa barra de força saindo da VWAP com um alinhamento das médias. Então, a gente teve um contexto, tá? Nós tínhamos aqui uma falha de rompimento do ajuste, onde a gente criou a expectativa do player comprador estar defendendo, tá? E aqui na parte de cima a gente teve um gatilho induzindo a continuidade do movimento. Então a gente tinha um contexto montado, tá? Quando a gente olha lá para baixo, a balança ela estava acima, a gente tinha aqui, ó, no início do dia uma certa pressão de demanda. Então, nesse momento, o que o preço sugeriu para a gente? Entrada, stop atrás de 3 regiões, perfeito, tá? Parcial, aonde que seria, tá? Ó, primeira região ou no rompimento do pivô. Como a primeira região estava muito à frente e a primeira região é o fechamento, apesar de ser uma região não é tão relevante assim, ó, primeira parcial seria aqui nessa região. Nota que o preço ele não chegou a entregar parcial e ele voltou com muito fluxo, que foi justamente essa movimentação e com certeza teria te estopado aqui, ó. Então o contexto formou, tá? Entregou barra gatilho todo o contexto, mas o preço ele não deslocou.
Você poderia considerar que você estaria errado em ter entrado nesse trade? Não, tá? Você está certíssimo se você visualizou tudo isso e você entrou no trade. Entenda que tudo que a gente faz tem uma parte da estatística que é negativa. E são nesses dias ruins, sem deslocamento, tá? Aonde essa estatística negativa ela chega. Então, a tua visão ela foi completamente perfeita se você viu esse sinal aqui e entrou. Porque a expectativa era continuar a movimentação. Só que o preço voltou e te estopou. Então, você já começa a ficar esperto. Por quê? Tivemos defesa, tá? Tivemos um gatilho que não deu continuidade e entrou muito fluxo. Aí o que aconteceu? Entrou no ajuste de novo e entregou outra defesa, outra barra forte, tá? Poderia ter entrado nessa barra de defesa do ajuste? Poxa, ó, na cara das 3 regiões. Então aqui você não tinha payoff e teu stop estava muito caro para posicionar aqui atrás, tá bom? Então, não vejo payoff aqui, beleza? Preço não dá continuidade, continua sem volatilidade, tá? Sem volatilidade e quando chega nessa parte do ajuste, o preço ele fica bastante tempo consolidado e absorvendo, ó. Isso aqui deixa outra intenção novamente. Qual a intenção, pessoal? De que tem player absorvendo essa região, tá? Se a gente for olhar lá pelo minuto, a gente tinha a balança invertendo, a gente tinha todo o contexto formado, até comparando com o dia anterior, tá? E de repente eu tenho, ó, esse fluxo muito forte, ó, eu rompo essa faixa de consolidação aqui. O que dá a entender o quê? Que ele possa fazer um pullback para continuar a movimentação e buscar a liquidez na parte de cima do gráfico, certo? Porque levando em consideração o que a gente viu no pregão anterior, certo? Não aconteceu novamente, tá? E olha só que interessante, ele sai dessa movimentação de fundo aqui e ele te deixa o gatilho aqui, ó. Tá vendo esse gatilho de compra branco? Ele te deixa essa sugestão de entrada, ó, com stop atrás das regiões. Mais uma vez, tínhamos o contexto de absorção, tínhamos a ideia do player defendendo um ajuste, tá? Tivemos o gatilho, tivemos a quebra de estrutura do microfractal. Infelizmente, voltou novamente com fluxo e desfez toda a análise. Então, dias assim são complexos e se você percebe que ele está te dando todos os sinais necessários do teu plano, tá? Do que a gente aprende e o movimento ele não se completa, ele volta e descaracteriza tudo, nesse momento aqui, ó, se você ainda estava fazendo trade até meio-dia, esquece o dia, sai da frente da tela. Se você fez no máximo 3 tentativas bem contextualizadas e não aconteceu, sai da tela. Espera o outro dia, porque é muito provável que o restante do dia também seja totalmente dentro desse contexto, tá bom? Então bora lá. O preço ele descaracteriza todo aquele cenário, né? E ele rompe o fundo daquela faixa de absorção aqui, ó, tá? Rompe o fundo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem o que eu vou desenhar aqui, ó. Então, nós tínhamos essa faixa de consolidação aqui, de absorção, desculpa. E nesse momento aqui, se você puxar uma frequência dessa VWAP, ela vai estar passando exatamente nessa região aqui, ó. Então, chegou a absorver na VWAP do dia anterior, ó. Tá vendo? Lembra da defesa que a gente falou? Que o player ele pode defender na VWAP do dia anterior ou no ajuste. Então, esse gatilho aqui, ele estava contextualizado. E ele não aconteceu, tá? Partindo desse pressuposto aqui, ó, de que o movimento, ele deu origem na VWAP do dia anterior e rompeu estrutura. Então, a gente estava esperando essa dinâmica. Não aconteceu. Então, ele veio e rompeu a VWAP do dia anterior. Quando ele rompe essa movimentação, vou colocar em vermelho,
ele volta para fazer o pullback. Só que esse pullback aqui, já na troca de polaridade dessa região amarela, ele não te deixa gatilho legal e você já está o quê? Na cara da média de 200. Tanto que observa aqui de novo, ele veio na média de 200 e ele deixou novamente outra intenção, outro gatilho. Então teve muita gente que entrou aqui, ó. Tá bom? Muito gatilho porque estava testando a média de 20 dos 60 minutos. E stop abaixo. O que aconteceu? Voltou e estopou todo mundo. Então, pessoal, dias assim são dias complexos, tá? Que fica dando falso sinal o tempo inteiro. Então, ó, ele começou um movimento novamente de manipulação da 200. Olha isso aqui, ó. Ou seja, quando o preço ele vem romper uma 200, a gente quer ver o preço vir com fluxo, fazer pullback e cair. Se ele tem essa dinâmica, ó, desde o início da manhã, o que você pode esperar para o resto do dia? A mesma característica. Então, ó, você passa muito tempo, ó, das 2 até 3 e tanto, ó, com um movimento sem deslocar legal. Barras de 2 minutos, uma do lado da outra, tá? Mesmo ele em deslocamento, ele demora, ele viola, ele volta, não respeita regiões, tá? Quando ele perde a média de 200, a gente não tem aqui uma confiança para poder carregar esse movimento 100%. Se a gente colocar aqui nas nossas correlações, ó, a média de 200, ela estaria aqui, ó, nesse momento. Tá bom? Então a gente perdeu uma referência aqui de milhar, beleza? E ele volta até para fazer o pullback, ó, nessa região. Só que, mais uma vez, nós não temos volatilidade. Então a gente fica completamente sem confiança de entrar nesse tipo de movimentação aqui, tá? Então aqui, ó, era justamente uma milhar nessa região aqui, ó, vou colocar junto no gráfico operacional para vocês entenderem. Ó. Aqui nós tínhamos uma milhar, beleza? Então o preço, ele perdeu a média de 200, desculpa, deixa eu colocar aqui o outro, ó. Perdeu a média de 200, estava sem volatilidade, perde, volta para fazer o pullback. Só que ele volta para fazer o pullback, ele já está por cima das médias. Quando ele vem te dar um sinal, já é no rompimento do fundo, ou seja, ele absorve e volta tudo. Se tu colocou, ó, o teu stop aqui acima das médias, tu foi estopado de novo aqui. Então, em resumo, dia bastante complexo, tá? Apesar dos gatilhos ter sido formados e o contexto ter sido formado, tudo ficou descorrelacionado com o que a gente é acostumado a operar. Beleza? Então, foi um dia ruim, operacionalmente falando, sinais falhos, apesar de ter contexto, sinais falhos, e quando a gente perceber, pessoal, que o dia ele está desse jeito, principalmente até depois do mercado americano, tá? Poxa, abriu o mercado americano, deu 11 horas da manhã e o negócio não aconteceu, a melhor coisa que a gente pode fazer é parar, tá? Para, fecha a tela, vai estudar outro ativo, faz outra coisa, porque se você se forçar a ficar dentro de um contexto desse aqui, você vai acabar sendo induzido a clicar. E isso não é bom, tá bom? Entendo que não operar também é operar. Se você entrou e levou stop, entenda que faz parte da estatística e você tem que se proteger desses dias. Se você não tem controle suficiente para se proteger nesses dias, trava o seu profit, tá bom? Justamente para evitar que você devolva o seu dinheiro aí da semana, do mês, tá? Em um único dia ruim. E espera uma nova movimentação, um novo dia acontecer. Beleza? Então é isso. Não tem muita coisa que a gente analisar, é mais um bate-papo para a gente entender a dinâmica do dia, tá? E quando isso se repetir lá no futuro, a gente já ter um parâmetro de comportamento e de uma forma legal aí de como a gente deve agir para se proteger. É isso aí, pessoal. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.